E nessa tarde a gente sabe para onde Gabriel vai jogar em 2024. No vídeo hoje eu quero te falar o destino do volante que perdeu muito espaço com a chegada do técnico Eduardo Cudê. E além disso também quero te falar sobre os dois reforços que ainda virão para este Campeonato Gaúcho. O de Wesley, que já está em Porto Alegre, e também do volante Thiago Maia, que nesta tarde o Inter fechou a contratação junto ao Flamengo. E além disso, também quero te falar sobre o Maurício, que no dia de ontem, na vitória por 3-1 contra o Brasil de Pelotas, falou sobre o interesse do Palmeiras. E hoje, lá em São Paulo, trazido uma informação trazida pelo jornal Gol, uma nova informação da proposta que o Palmeiras deve fazer para o Internacional para tentar adquirir o meio atacante de 22 anos de idade. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter do dia de hoje, eu quero começar aqui conversando sobre os reforços do Inter, porque amanhã, dia 16, sexta-feira, às 6 horas da tarde, encerra o prazo de inscrições de novos jogadores do Campeonato Gaúcho. E amanhã, 6 da tarde também, é o último dia do bid dessa semana para o Inter conseguir escrever novos jogadores. E os últimos dois reforços do Inter desta janela de transferências e que o Inter corre contra o tempo para conseguir regularizar e colocar esses jogadores ainda no campeonato estadual. O primeiro é de um que já está aqui em Porto Alegre. Chegou por volta das 11 horas da manhã no aeroporto Salgado Filho, que é o do atacante Wesley do Cruzeiro. Jogador que chega em definitivo para o Internacional num contrato de 4 anos. O Inter está pagando 1.200.000 dólares parcelados para o Cruzeiro por 50% dos direitos econômicos desse jogador. O Wesley chega para suprir a saída do Pedro Henrique, que foi liberado para a equipe do Corinthians pelos mesmos valores. O Pedro Henrique, no dia de hoje, inclusive, já se despediu nas redes sociais do Internacional, tá bom? Nesse momento, o Inter troca o Wesley pelo Pedro Henrique por dois motivos. Primeira questão na folha salarial. O Wesley ganha menos que o Pedro Henrique. O segundo fator é o fato do Wesley ser 9 anos mais novo que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique nesse ano vai fazer 34 anos, enquanto o Wesley tem apenas 24. E o outro tipo de motivo também que fez o técnico Eduardo Cudê aceitar esse tipo de troca foi as características de ambos os jogadores. O Wesley tem características mais parecidas com a do Wanderson. E o técnico Eduardo Cudê queria um reserva para o Wanderson. E o Pedro Henrique era mais um jogador ali de frente, que entrava mais no lugar do Valência, entrava mais no lugar, por exemplo, do Lucas Alaro e do Luca, e era um jogador que não estava atuando bem. Faz tempo que o Pedro Henrique não faz uma boa partida no Internacional, e foi o principal motivo da liberação dele e da vinda do Wesley. Segundo nome que o Inter quer fechar para esse Campeonato Gaúcho, mas mesmo que não dê tempo de escrever no gauchão, vai ser um reforço do Internacional, que é a novela Thiago Maia. No dia de hoje, o Inter aumentou a proposta para o Flamengo. Agora são 4 milhões de euros limpos para o Flamengo, também parcelados. Tem ainda uma incógnita de quanto que o Inter ficará, com a porcentagem que o Inter ficará do Thiago Maia. Mas o Thiago Maia é uma obsessão do técnico Eduardo Cudê. É o camisa 5 que o Eduardo Cudê quer. E é o jogador que já aceitou a proposta do Inter, quer vir para o Internacional, e o Inter também corre contra o tempo para conseguir colocar ele no bid e logo conseguir escrever ele no Campeonato Gaúcho. Como eu te falei, o Inter tem até às 6 horas da tarde de amanhã para conseguir escrever o Wesley e também o Thiago Maia. O Wesley, como já está em Porto Alegre, já fez exames médicos nessa tarde, deve ser anunciado, se é que já não foi anunciado quando está vendo esse vídeo, no mais tardar até esta sexta-feira. O caso do Thiago Maia ainda é essa possível dúvida, né? Se é o jogador que o Inter vai ter tempo hábil de conseguir escrever para o Campeonato Gaúcho, mas igual é um jogador que vai estar à disposição, por exemplo, para o jogo do dia 28 contra a equipe do Asa pela Copa do Brasil, tá bom? Falando agora sobre saídas, além do Pedro Henrique que eu te falei anteriormente, né, que já inclusive se despediu do grupo, eu quero te falar sobre o Gabriel, que também está saindo do Internacional. Gabriel tem negociações avançadas para jogar na MLS, no futebol do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O empresário dele conseguiu arrumar esse time para ele, ele já aceitou a proposta do Los Angeles e agora só falta o Inter aceitar. A tendência é que o Inter não ganhe absolutamente nada com essa liberação do Gabriel, realmente apenas um jogador que não está sendo aproveitado pelo Cudê e ele quer jogar, está no direito dele, queria jogar na MLS.
né? Que é um espaço onde ele vai ficar mais tranquilo, né? É um lugar onde ele vai jogar menos, vai ficar mais tranquilo com a própria família. E é a tendência onde ele deve jogar ao longo dessa temporada de 2024. Ele tem negociações avançadas para jogar na equipe do Los Angeles Galaxy, informação trazida pela Rádio Inferno, tá bom? E sobre o Maurício, que ontem, inclusive, entrou na vitória por 3-1 contra o Brasil de Pelotas, o Inter que é líder do Campeonato Gaúcho com 19 pontos. E o Maurício, na zona mista, foi perguntado sobre aquela brincadeira que o Endrick fez do interesse do Palmeiras, né? Que, para quem não sabe a brincadeira, depois que o Maurício fez um gol pela Seleção Brasileira Olímpica na vitória de 2-1 do Brasil pela Venezuela, após o jogo o Endrick postou um story e depois apagou dizendo que estava dando a entender assim, que estava convidando, já tinha convidado ele para jogar na equipe do Palmeiras e que a camisa 20 estava reservada para ele lá no Palmeiras. Ele falou sobre essa situação e disse que era apenas uma brincadeira. Ele virou muito amigo do Endrick, que ele fez esse tipo de brincadeira, mas que ele está totalmente focado aqui no Internacional. A informação que tem hoje, que surgiu pela Gol, trazida lá de São Paulo, é que o Palmeiras quer comprar o Maurício, e só que quer diminuir a pedida do Inter. Quanto que o Inter pede para liberar o Maurício? O Inter pede 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, que é a parte do Inter. O Inter tem 50% do Maurício, os outros 30% são do Cruzeiro e os outros 20% são do Desportivo Brasil. É assim que está dividida essa fatia do Maurício. E o Inter tem os seus 50%. O Inter, se fosse vender todo o Maurício, gostaria de uma negociação que girasse em torno de 15 milhões de euros. Para esses 15 milhões de euros, o Inter ficar com metade disso. Como o Palmeiras é um grande concorrente do Inter nessa temporada, o Inter já falou que não vai vender o Maurício nesses primeiros 6 meses. A ideia é vender o Maurício na metade da temporada, na janela europeia. A ideia é liberar o Maurício para a Europa, ou enfim, para a MLS, para algum mercado que queira ele, e não, por exemplo, para o Palmeiras, que seria um concorrente direto do Internacional e não faria sentido. Por mais que o Palmeiras realmente tenha essa grande possibilidade de pagar, como eu te falei, 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Maurício, é um jogador que ainda continuaria em solo nacional e ainda seria um concorrente do Internacional. O Inter não quer fazer esse tipo de situação. O Palmeiras, sim, tá tentando o jogador, tá tentando seduzir o jogador, tá tentando ter um certo poder de convencimento nessa liberação, mas o Inter está irredutível porque o Maurício é uma peça-chave do Inter nessa temporada, é um jogador que o Inter quer manter, mas sabe que ainda é muito difícil. Principalmente com esse assédio que vem tendo, mas a ideia do Inter é segurar o jogador até a metade da temporada e na metade da temporada vender o jogador, porque o Inter precisa vender esse ano, o Inter precisa fazer vendas de jogadores e o Maurício é o jogador que consegue, por exemplo, ser essa próxima grande venda do Inter, mas para isso o Inter, nesse momento, quer segurá-lo para o futebol europeu, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários sobre esta proposta que o Palmeiras faria. Tu aceitaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também sobre os reforços do Inter, sobre o Wesley, Thiago Maia, tu gostou? E também sobre a saída do Gabriel. Tu ficaria com o Gabriel ou realmente teria liberado? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Grande abraço, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi.